Uma jornada pelas Escrituras. Comece agora o seu giro bíblico. Lá nas páginas antigas do livro do Gênesis, existe uma passagem bem breve, quase um sussurro. Uma história sobre um tempo em que as fronteiras entre o céu e a terra pareciam se confundir. É a história dos Nefilim. A narrativa já começa assim, de forma bem direta, e nos deixa com uma pergunta central. Quem eram, afinal, os protagonistas dessa união proibida que aconteceu um pouco antes do grande dilúvio? E texto nos apresenta o primeiro grupo, os filhos dos deuses. Ao observarem a beleza das filhas dos homens, eles simplesmente agem. E com essa ação, uma fronteira fundamental é cruzada, quebrando a ordem natural das coisas. E então, o texto aprofunda o enigma. Ele menciona gigantes, os Nefilim e também seus descendentes, que são descritos como heróis e homens de renome. A passagem é bem curta, mas as suas implicações, essas ecoam através dos séculos. Para a gente conseguir de fato compreender o que está sendo dito aqui, não podemos ler essas palavras com a nossa mentalidade de hoje. É preciso voltar ao idioma e ao mundo cultural em que elas foram escritas. A primeira chave está na própria palavra, Nefilim. Em hebraico, a raiz dela sugere o ato de cair. Eles são os que caíram ou os caídos, uma designação que por si só já carrega um peso, um sentido de transgressão. E quanto aos filhos dos deuses? Bom, a expressão hebraica Bene Ha-Elohim, no contexto cultural daquela época, do Antigo Oriente, não aponta para humanos virtuosos, não. Ela se refere a seres celestiais, membros de uma espécie de corte divina que serve à divindade principal. O resultado dessa união foram os Giborim, os tais heróis de renome. Uma geração poderosa, meio divina, meio humana. Essa descrição de semideuses soa familiar, não é mesmo? E essa pergunta crucial. A história do Gênesis não existe num vácuo. Ela respira o mesmo ar de um mundo que estava repleto de mitos e lendas sobre as origens do cosmos e da própria humanidade. E aqui a gente chega no ponto central. A estrutura da narrativa é muito reveladora. Em Gênesis, seres divinos se unem a humanos e geram heróis. Nos mitos gregos e mesopotâmicos, deuses se unem a humanos e geram semideuses. A fórmula é a mesma. Não parece ser uma coincidência, mas sim um padrão cultural que era compartilhado no mundo antigo. Isso tudo nos mostra que a chave de leitura talvez não seja a de um registro histórico factual. É bem provável que a gente esteja lidando com um gênero literário específico, o mito de origem. Uma narrativa que explica como o mundo e a condição humana se tornaram o que são. Nesse tipo de mito, a união entre os filhos dos deuses e as filhas dos homens é simbólica. Ela representa a transgressão fundamental, a mistura de esferas que deveriam permanecer separadas. É a tentativa de apagar a fronteira entre o que é mortal e o que é imortal. A resposta divina a essa transgressão não é apenas uma punição, é um ato de reordenamento do cosmos. Deus declara um novo limite para a vida humana, 120 anos. A fronteira é restabelecida, a finitude humana é decretada. O propósito dessa antiga narrativa, então, se revela não como um registro sobre gigantes, mas como uma definição da condição humana. É uma história que estabelece que nós somos carne, finitos, mortais. Ela traça uma linha clara entre a humanidade e o divino, explicando a origem de um mundo com ordem e com limites. A história dos Nefilim, no fim, não é sobre monstros, mas sobre limites. É um lembrete antigo da nossa própria condição. E isso nos leva a pensar que outras verdades profundas sobre quem nós somos ainda estão esperando para ser descobertas nessas narrativas primordiais.